Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre regra de 3 composta. E você me pergunta assim, quando é que eu vou utilizar a regra de 3 composta? É o seguinte, você vai utilizar a regra de 3 composta quando você tiver mais de duas grandezas envolvidas. Então, o número de grandezas envolvidas é maior do que 2. Você tem mais de duas grandezas envolvidas no problema, tá? Como que eu faço nessa situação? Bom, você tem que analisar as grandezas duas a duas, fixando as demais. A melhor maneira de aprender esse assunto é através de um exemplo. Vamos fazer um exemplo. O nosso exemplo é o seguinte: em 8 horas, 20 caminhões, então eu vou desenhar aqui, 20 caminhões conseguem descarregar 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Para começar a resolver esse problema, você monta uma tabelinha. Nessa tabelinha, você coloca uma coluna para horas, outra coluna para caminhões, e a terceira coluna tem o volume de areia que os caminhões conseguem descarregar. E você lê o problema de novo. Em 8 horas, 20 caminhões conseguem descarregar 160 metros cúbicos de areia. Tendo 5 horas para trabalhar, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? E agora você começa a analisar as variáveis duas a duas, fixando uma. A primeira variável que nós vamos fixar é o número de horas. E vamos analisar caminhões e volume. Se você tem menos caminhões, o volume de areia que você consegue descarregar é menor. Então, caminhões e volume são diretamente proporcionais. Você já pode escrever que 20 sobre x é igual a 160 sobre 25. Aqui do lado você vai multiplicar pelas horas. Olha só como que vai funcionar. Fixe o volume a ser descarregado e analise horas e caminhões. Se você tiver menos caminhões trabalhando, o tempo necessário para descarregar o mesmo volume aumenta. Então, com menos caminhões, você tem que trabalhar mais horas para descarregar o mesmo volume. Portanto, horas e caminhões são inversamente proporcionais. Se você quisesse analisar só essas duas variáveis, você escreveria que 20 sobre x é igual a 5 sobre 8, porque horas e caminhões são inversamente proporcionais. Você precisa juntar essas duas expressões e fica assim: 20 sobre x é igual a 160 sobre 125. Lembrando que caminhões e volumes são diretamente proporcionais. E aqui você vai multiplicar por 5 sobre 8. Por quê? Porque caminhões e horas de trabalho para descarregar o mesmo volume são inversamente proporcionais. Agora é só resolver essa conta. A gente até consegue simplificar. Por exemplo, 160 dividido por 8 é igual a 20. 8 por 8 é 1. 5 por 5 é 1. 125 por 5 é igual a 25. Olha a conta ficando mais fácil. 20 sobre x igual a 20 sobre 25. Esse 20 corta com esse 20, aqui fica 1, aqui fica 1. Conclusão, o x é igual a 25. 25 o quê? 25 caminhões. Para descarregar 125 metros cúbicos em 5 horas, você vai precisar de 25 caminhões. Apesar de ter sido reduzido o volume, o tempo de trabalho também foi reduzido. Por isso, o número de caminhões é maior do que o número que você tinha inicialmente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.